Amém. Esses próprios líderes dessa dominação, desse sistema papal, eles dizem, se você quer seguir a tradição, fine, faz parte da nossa igreja ou então de uma qualquer dessas nossas filhas. Mas se você quer seguir a Bíblia somente, você deve tornar-se um adventista do sétimo dia. Eu não disse isso, eles disseram. Pessoal, agora é contigo. Vamos para o Apocalipse capítulo 13. No Apocalipse capítulo 13, falando dessa mesma mulher do Apocalipse 17. Porque, tal como eu disse na profecia, há várias formas de identificar o mesmo objeto. Por exemplo, quando falamos da Grécia, na imagem de Daniel capítulo 2 é representado como bronze, mas no capítulo 7 de Daniel é representado como leopardo, no capítulo 8 de Daniel é representado como um bote, mas falando da Grécia. Agora aqui, falando desse sistema papal, no capítulo 7 de Daniel é representado como chifre pequeno, no capítulo 17 do Apocalipse é representado como mulher, e agora no capítulo 13 é representado como uma besta. Você lembra, o quarto animal, que é o mesmo animal que essa mulher no Apocalipse 17 estava em cima dele, esse animal é chamado como um dragão. E esse refere-se a Roma. A palavra dragão, na Bíblia, na profecia, tem mais do que uma aplicação, mas no caso concreto em que nós consideramos, referia-se a Roma. Agora, no capítulo 13 de Apocalipse, essa própria mulher do Apocalipse 17 agora toma o nome da besta. A besta é o mesmo que o animal. É sinônimo, besta ou animal. Agora, esse animal, ou essa besta do Apocalipse 13, representa essa mulher do Apocalipse 17. Por quê? Porque tem as mesmas características. Vamos considerar. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Amém. O dragão, que antes era a mesma identificação desse animal que tem 10 chifres, deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade a essa mulher. E essa mulher agora é identificada como esse animal, essa besta que tem 10 chifres. E há uma composição dessa besta. Essa besta tem características do leão. Aliás, João agora vendo do tempo em que ele estava para o passado, ele vê diferente de Daniel. Daniel, quando via na visão, via primeiramente o leão, depois o urso, depois o leopardo e depois o animal terrível e espantoso. Agora, João em Apocalipse, primeiro vê esse animal terrível e espantoso que é Roma, depois vê o leopardo, depois vê o urso, depois vê o leão. Ou seja, mais falando das mesmas características do Apocalipse, do Daniel capítulo 7. Esse animal, que representa o sistema papal, tem as características de todos esses reinos que antes vieram. Em um desses dias eu vou mostrar-te isso em detalhe. Mas vamos ver o que é essa besta que é referida aqui, que João viu em visão, que recebeu o poder, o trono e a autoridade do Império Romano. A Roma, o Império Romano, o Roma Imperial, deu o seu trono ao sistema papal no ano 330, quando o imperador Constantino mudou-se de Roma, no Vaticano, nesse caso, para Constantinopla, deixou a cadeira de Roma, o trono, para os papas. Nesse caso, ainda eram bispos. O poder veio quando as 7 nações que dividiram a Europa, porque você lembra, 3 deles caíram, os 7 que ficaram, esses deram o seu poder a essa besta, ao sistema papal, a partir do ano 496 até o ano 508. No ano 538, Justiniano, que era o imperador romano, deu autoridade a esse sistema papal e a partir do ano 538 iria começar a ter uma autoridade tremenda para perseguir os santos de Deus. Mas vamos ler como é que a Bíblia diz que essa besta tem as mesmas características que a mulher do Apocalipse 17 e o chifre pequeno de Daniel 7. Lemos o verso 7 que diz o seguinte. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Amém. Tal como o chifre pequeno, essa besta iria fazer guerra aos santos de Deus e iria ter poder sobre tribos, nações. O sistema papal estava dominante no mundo nesse período de tempo em que recebeu autoridade. Os reis se submetiam ao poder papal. É o que a história confirma. Mas há mais detalhes. No verso 5, diz-nos por quanto tempo é que esse poder iria dominar no mundo. Lemos o seguinte. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Amém.
esse período de 42 meses, ou seja, 42 vezes 30, é igual a 1260 dias. Nós vimos a semana passada que um dia na profecia é igual a um ano. Esse período de 1260 dias é o mesmo período de tempo que o chifre pequeno, em Daniel 7, verso 25, iria perseguir os santos de Deus. Portanto, essa besta aqui no Apocalipse 3 fala do chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, e da mulher do Apocalipse 17. É a mesma coisa. Iria perseguir os santos de Deus por quanto tempo? 1260 dias. Um dia na profecia é igual a um ano. Isso quer dizer que iria perseguir os santos de Deus por 1260 anos. E esse período começou a ser contado desde o ano 538, quando o decreto saiu para fazer do sistema papal cabeça de todas as religiões e corretora de hereges. Esse período começou em ano 538 e terminou no ano 1798, quando Napoleão enviou Berthier, o seu general, para Roma, e Berthier entrou na Roma no dia 15 de fevereiro de 1798, prendeu o Papa Pio, levou-o para cativeiro, e quando ele fez isso, estabeleceram a República Romana e desfazeram a monarquia papal que estava dominante nessa altura na Europa. 1260 anos, tal como a Bíblia diz que iria ocorrer. E no final desse período, em 1798, esse chifre pequeno, ou essa besta, que é o mesmo que o sistema papal, iria receber uma ferida mortal que o Napoleão da França iria dar-lhes. Aliás, isso é mencionado no verso 3 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Amém. João viu essa ferida mortal, mas essa ferida mortal foi curada. Esse sistema papal recebeu a ferida mortal em 1798, quando desfazeram com a sua monarquia na Europa. Mas a Bíblia diz que esse período, ou essa besta, iria ser curada. E vamos ver no futuro o que irá ocorrer, pessoal. Coisas tremendas estão para vir para frente e eu vou mostrar-te isso. Mas há mais uma característica nesse capítulo que ajuda-nos a identificar que esse é o sistema papal da Igreja Católica Romana. No verso 18 do Apocalipse 13, a Bíblia diz-nos que há um número de homem. Esse homem, ou esses homens que lideram esse sistema papal, têm um número de acordo com o Apocalipse 13, verso 18. Nós lemos o seguinte: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém. É o número de homem, o número da besta, o número desse sistema papal é o número de homem, ou seja, identifica um homem e é o número 666. No tempo de João era comum utilizarem números para designar o nome de alguém. O nome de alguém, nesse caso utilizando a numeração romana, poderiam contar as letras ou os números desse nome e colocar em números, tal como João fez aqui. E deixa-me perguntar-te, qual é a linguagem no Vaticano? A linguagem no Vaticano é latim. A numeração romana vem de onde? Roma, certo? Quando coroam os papas, normalmente fazem isso na linguagem latina. Aliás, vou mostrar-te isso. Eu quero que você considere esse quadro. Nesse quadro nós temos 3 colunas. Na primeira coluna nós temos uma palavra vicarius, de cima para baixo. Na coluna do meio nós temos a palavra filii, de cima para baixo. E na terceira coluna nós temos a palavra dei, de cima para baixo. Na palavra vicarius, na primeira coluna, V, na numeração romana, é igual a U, tem o mesmo significado. Tanto U como V representam 5 na numeração romana. I, que está debaixo do V, representa 1 na numeração romana. Nós temos C na numeração romana representando 100, A não vale nenhuma coisa, R não vale nenhuma coisa, I representa 1, U, que é igual a V, representa 5, S representa nada. Na segunda coluna, nós temos a palavra filii. F representa nada, I representa 1, L representa 50, I representa 1, I representa 1. Na terceira coluna, nós temos a palavra dei. D na numeração romana representa 500, E na numeração romana não representa nada, I na numeração romana representa 1. Quando você põe tudo isso junto, na primeira coluna você tem 112, na coluna do meio você tem 53 e na coluna terceira você tem 501. Quando você põe tudo isso junto, o número é 666. Quando nós lemos isso,
Vicarius Filii Dei representa, é uma palavra, uma frase latina que simplesmente significa representante de Deus. Deixa-me dizer-te isso. Os próprios líderes desse sistema dizem que esse é o líder e esse é o nome do Papa. Normalmente, antes, na mitra do Papa, costumavam mesmo escrever com letras de diamante Vicarius Filii Dei. E esse é o número, ou é a palavra que tem esse número do homem que é o líder desse sistema. Aliás, eu vou ler-te mesmo nos próprios livros desse sistema. Vamos considerar aqui no Jornal Católico em que eles mesmos dizem que Vicarius Filii Dei é o título do Papa. E esse é o seu número. Vamos ler. O título oficial do papado é Vicarius Filii Dei, ou Vicários do Filho de Deus. As letras inscritas na mitra do Papa são estas: Vicarius Filii Dei, Sunday Visitor, abril de 1950. Amém. Eles mesmos dizem que Vicarius Filii Dei é o título do Papa e a Bíblia diz-nos que esse é o número 666, é o número do homem desse sistema papal. E é Vicarius Filii Dei, é o seu nome. Esse não é o sinal da besta, porque além desse número, a Bíblia diz-nos que essa besta ou esse sistema papal tem um sinal que você deve fazer tudo para não receber. E a Bíblia diz no verso 16 e o verso 17, se você não receber o sinal da besta, você irá ser perseguido. Se você não receber o sinal desse sistema papal, que vamos identificar o que é, você irá ser perseguido. Se você recusar receber esse sinal e for fiel a Deus, Deus irá abençoar-te, mas já haverá perseguição. Vamos ler o verso 16 e o verso 17 que diz o seguinte: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém. Se você não receber o sinal da besta, não se preocupe com o número, porque o número é apenas os papas. Os papas é que devem evitar receber o número, porque se receberem o número, quer dizer que estão a tomar o lugar de Deus na terra, se consideram Vicarius Filii Dei. Mas a maior parte das pessoas, se receberem o sinal da besta, essas pessoas estarão contra Deus. Mas se você recusar receber o sinal da besta, a Bíblia diz, muito em breve no futuro, haverá leis que irão ser feitas e você não poderá comprar nem vender se você não obedecer esse sistema. E haverá muito mais que eu vou dizer-te em detalhes no próximo dia. Mas o que é esse sinal da besta? Esse sinal da besta, seja o que for, é algo que é contrário aos mandamentos de Deus. Mas primeiro, antes de mostrar-te na Bíblia, deixa-me dizer o que os próprios líderes católicos dizem que o sinal da sua autoridade é. Vamos ler o seguinte. Domingo é o sinal da nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e esta transferência do sábado para o domingo é a prova desse facto. Catholic Record, setembro de 1923. Amém. Esse próprio sistema diz bem claro que o domingo, a adoração no domingo, é o sinal da sua autoridade. Esse é o sinal da besta. Agora eu vou mostrar porque eles simplesmente dizem o que a Bíblia diz, o que a profecia diz. Eu vou mostrar-te agora, vamos esquecer que eles disseram isso. Eles disseram que o domingo é o sinal da sua autoridade e a Bíblia diz, se você receber o sinal da besta, você está contra Deus. Mas vamos esquecer que eles disseram que domingo é o sinal da sua autoridade, vamos ver isso na Bíblia. Eu disse, seja qual for esse sinal da besta, é algo que é contrário aos mandamentos de Deus, porque Deus designou desde o Velho Testamento que os seus mandamentos, o seu povo deveria pôr os seus mandamentos na sua mão e na sua testa, na fronte. As mãos na Bíblia representam a obra, representam o que você faz. A mente representa o entendimento, representa a percepção intelectual. Paulo em Romanos diz-nos que ele com a mente serve a Deus, mas com a carne tem essas lutas. Em Eclesiastes, a Bíblia diz-nos, Salomão diz-nos, tudo o que te vier a mão faz bem, porque para a sepultura, para onde vais, não há mais trabalho. Ou seja, representa a obra, representa a mão, representa a obra, a testa representa o entendimento, a mente, a percepção intelectual. Vamos para Deuteronômio capítulo 6, vamos ver como Deus designou que o seu povo deveria colocar as suas leis, os seus mandamentos na sua mão e na sua testa. Isso é simbólico, mas vamos ver como Deus diz isso no verso 1 e no verso 8 nós lemos o seguinte.